Hoje, 28 de janeiro de 2025, São Paulo tem redução da carga horária de Ciências Humanas no ensino médio. Último dia para inscrição no ProUni 2025. Avaliação negativa do governo Lula chega a 37%, segundo pesquisa. Aumento do ICMS sobre gasolina e diesel entra em vigor no sábado. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Um levantamento aponta que as escolas estaduais de São Paulo reduziram 3,1% da carga horária dedicada às ciências humanas nos últimos 5 anos. Para 2025, o governo Tarcísio de Freitas cortou mais 13 horas da área que engloba a história, geografia, sociologia e filosofia. Filosofia e sociologia foram as mais afetadas, com redução de 62,9% desde 2020. Embora matemática e língua portuguesa tenha recebido prioridade com aumento de carga, outras áreas também sofreram cortes. Ciências da natureza, por exemplo, teve redução de 13,6%. Já no ensino noturno, 43,7% das aulas de ciências humanas serão mediadas por tecnologia, enquanto na educação de jovens e adultos, os cortes chegaram a 57,1% na área. A Secretaria de Educação afirma que a redistribuição das horas visa reforçar português e matemática, mas não explicou por que a carga horária não foi ajustada para 2.400 horas, como determina a legislação. Ainda Estou Aqui conquista prêmios e cresce nas bilheterias internacionais. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, segue acumulando conquistas internacionais. Indicado a 3 categorias no Oscar, incluindo melhor filme internacional e melhor atriz, o filme já arrecadou R$2.550.000 em apenas 2 semanas de exibição nos Estados Unidos. A visibilidade do filme aumentou ainda mais após Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, venceu o prêmio Satélite de melhor atriz em filme de drama, consolidando-se como forte candidata ao Oscar. A atriz já havia conquistado o Globo de Ouro por sua atuação. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o longa narra a luta de Eunice Paiva, mãe do autor, contra a repressão da ditadura militar brasileira, que prendeu, assassinou e desapareceu com o corpo do ex-deputado Rubens Paiva. A produção tem emocionado plateias ao redor do mundo, destacando um capítulo triste da história brasileira. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Termina nesta terça-feira o prazo para inscrições no programa Universidade para Todos ProUni 2025, que oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas. As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela internet no portal de acesso único ao ensino superior. Podem participar candidatos que concluíram o ensino médio em escola pública ou como bolsistas em escolas particulares, pessoas com deficiência ou professores da rede pública. É necessário ter feito o Enem de 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos e nota diferente de 0 na redação. Os resultados da primeira chamada serão divulgados em 4 de fevereiro, com uma segunda chamada prevista para 28 de fevereiro. Candidatos que não forem classificados poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de março, e a lista estará disponível a partir de 1º de abril. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Um novo modelo de inteligência artificial desenvolvido pela startup chinesa DeepSeek causou uma perda de cerca de $1 trilhão no valor de mercado de grandes empresas de tecnologia já estabelecidas nesse mercado. A disparada de downloads do assistente de inteligência artificial chinês ultrapassou o ChatGPT. O novo modelo da DeepSeek é promovido como uma alternativa mais barata e eficiente. Desde 2021, os Estados Unidos restringem a exportação de chips avançados utilizados pela inteligência
inteligência artificial para a China. O mercado aguarda para avaliar se os avanços da DeepSeek irão desestabilizar a indústria e redefinir o equilíbrio global no setor. Governo organiza a entrega de certidões de óbito de vítimas da ditadura militar. José Carlos Andrade tem mais informações. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, está organizando a entrega de certidões de óbito retificadas às famílias de 414 vítimas da ditadura militar. Entre elas está a família do ex-deputado federal Rubens Paiva, que manifestou o desejo de receber o documento junto a outras famílias. A retificação dos documentos segue uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que determina a inclusão da causa de morte como não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição política do regime instaurado em 1964. As famílias interessadas devem entrar em contato com a comissão, informando o local onde preferem receber os documentos. As cerimônias vão incluir pedidos formais de desculpas e homenagens às vítimas. Os cartórios têm até 30 dias após o envio de informações pelo CNJ para emitir as novas certidões. A previsão é que os primeiros documentos sejam entregues nas próximas semanas. As datas das solenidades vão ser divulgadas em breve. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A avaliação negativa do governo Lula alcançou 37%, o maior índice desde o início do mandato, conforme pesquisa da Quest divulgada nesta segunda-feira, 27. A gestão é considerada positiva por 31% dos entrevistados, enquanto 28% avaliam como regular. Pela primeira vez, a rejeição supera a aprovação, que caiu 6 pontos percentuais em um mês e meio. Entre os fatores que influenciaram a queda, a crise do Pix foi apontada como destaque negativo por 11% dos entrevistados. E 66% consideram que o governo errou mais do que acertou ao lidar com o tema. A comunicação da gestão também recebeu avaliação negativa de 53%. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, com 4.500 entrevistados em todo o país. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Orçamento de 2025. Votação para fevereiro não afeta a execução de despesas do governo, mas impõe restrições. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Pela primeira vez desde 2021, o governo inicia o ano sem a aprovação da lei orçamentária anual. A expectativa é de que a proposta de orçamento seja votada somente em fevereiro. Pelo que prevê a legislação, o orçamento precisa ser aprovado antes do recesso parlamentar. Caso isso não ocorra, os gastos do governo devem seguir uma regra específica nos meses seguintes, até a aprovação da medida. É o que explica o especialista em orçamento público César Lima. O governo ele pode executar a proposta, no caso, a proposta que o governo encaminhou para o Congresso em agosto, no percentual de 1/12 por mês. E somente as despesas obrigatórias, ou seja, as despesas discricionárias, elas não serão executadas nesse momento. Isso inclui as emendas parlamentares. Nesse caso, Lima considera que a não aprovação do orçamento ainda em 2024 para o exercício de 2025 não vai afetar a execução de despesas por parte do governo federal. Apesar dessa possibilidade, o cenário aponta para restrições, uma vez que novos investimentos em infraestrutura, por exemplo, não podem ser realizados. Pelos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, os gastos do governo devem ser destinados somente a ações específicas, como é o caso de despesas com obrigações constitucionais ou legais da União, como alimentação, saúde e previdência, abono salarial, transferência aos estados, entre outros. Além disso, os recursos podem ser utilizados em ações de prevenção a desastres ou respostas a eventos críticos em situação de emergência ou estado de calamidade pública, assim como em iniciativas relacionadas a operações de garantia da lei e da ordem. Outra possibilidade apontada é a destinação para concessão de financiamento ao estudante e integralização de cotas nos fundos garantidores no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Reportagem Marquesan Araújo.
A partir do próximo sábado, o ICMS sobre combustíveis será reajustado em todo o país. O tributo sobre a gasolina subirá 10 centavos, chegando a R$ 1,47 por litro, enquanto o diesel terá um aumento de 6 centavos, passando para R$ 1,12 por litro. O etanol seguirá sem alterações na alíquota. A decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária no ano passado busca promover um sistema fiscal equilibrado. Apesar disso, o repasse dos reajustes ao consumidor dependerá de cada posto de combustíveis, mas aumentos são esperados. Especialistas alertam que o aumento de impostos sobre combustíveis, considerados preços-chave, pode ter impacto em toda a cadeia econômica, pressionando ainda mais a inflação, que já fechou 2024 acima do teto das metas estabelecidas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.